Presta atenção. Eu acredito veementemente que Jesus está fazendo algo na nossa nação. Honestamente. Eu falo porque eu já rodei praticamente todos os estados do Brasil. Já visitei outros lugares do mundo. E se as pessoas de outros lugares, eu me refiro a outras nações, desfrutassem que seja 10% do que nós vivemos aqui no Brasil, eu ouso dizer que elas teriam uma overdose do Espírito Santo. Não porque nós somos melhores, não porque nós temos um contrato de exclusividade ou de direitos autorais do mover de Deus, mas porque a nossa nação vive um momento singular, a nossa nação vive um momento ímpar, a nossa nação vive um momento que nós podemos usar a Escritura como referência, como base, para dizer que se configura de semelhante modo aos tempos em que Jesus veio. E a Escritura diz na carta aos Efésios que ele vem num tempo denominado plenitude dos tempos. Então eu acredito que nós estamos na plenitude dos tempos. Eu acredito que o Senhor configurou o cenário, o ambiente ideal para que algo acontecesse. E nós somos privilegiados em fazermos parte desse momento da história. E eu não falo isso com a pretensão de dizer que nós somos protagonistas disso, pelo contrário. Se nós chegamos aqui, como disse Thomas Edison, foi porque nós nos apoiamos nos gigantes. Se nós chegamos aqui, é porque outras pessoas semearam em lágrimas, jejuns e orações, para que nós estivéssemos nesse tempo. Mas, em sintonia a tudo isso, e eu não faço menção para querer te alarmar, embora a nossa nação viva esse momento chave, essa visitação, esse kairós de Deus, nós também somos a nação mais ansiosa do mundo. Você sabia disso? O Brasil tem 18 milhões de pessoas passando nesse exato momento por crise de ansiedade. A OMS propõe o seguinte, que até 2050, metade da população mundial também vai passar por problemas de ansiedade. A OMS também propõe que num prazo de 20 anos, a ansiedade, a depressão e o estresse vão ser configurados como a segunda causa que mais mata pessoas no mundo. Mas como eu falei para você, eu não digo isso para querer te alarmar. Mas ao falar sobre isso, nos vem uma pergunta, pelo menos me salta aos olhos: quais são as causas que levam as pessoas a se encontrarem nesse estado? E as duas principais causas que levam as pessoas a terem ansiedade, depressão, pânico e estresse são a falta de significado e propósito, e a falta ou uma lacuna por não se sentir pertencente a um lugar, por não se sentir acolhido, por não entender qual é o seu propósito de vida. A palavra de Deus fala no Salmo 139, verso 16, que o Senhor escreveu e determinou cada um dos nossos dias, ou seja, Ele designou propósito para cada um de nós, antes mesmo de nós virmos a existir. Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes mesmo de sermos uma criatura, uma substância informe, o Senhor nos abençoou, nos ungiu e nos constituiu profetas das nações, nos constituiu e liberou propósito, liberou destino nas nossas vidas. E eu acredito que o mundo está olhando para a igreja nesses dias e perguntando para a igreja: como é que nós vamos driblar esse problema? Como é que nós vamos sair dessa situação? E em primeiro lugar, primeiro ponto dessa ministração é sobre gerar o novo de Deus, gestar o novo de Deus, sobre nos engravidarmos do novo de Deus. A palavra de Deus fala que em uma determinada ocasião, em Lucas no capítulo 2, aparece um anjo para Maria. Em outras palavras, parafraseando, ele diz mais ou menos assim: olha,
Você é bem-aventurada entre as mulheres, porque existia uma promessa em Isaías no capítulo 9, que viria um menino, o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O governo estará sobre as suas mãos. E se faz necessário que ele nasça por vias naturais, que ele nasça por meio de mulher, e aprove a Deus que você fosse o instrumento por meio do qual ele viria à terra. E eu não sei, talvez naturalmente falando, é loucura. Nos nossos dias já seria loucura alguém virar e dizer: olha, você vai engravidar, mas você não vai engravidar de maneira natural, você vai engravidar do Espírito Santo. Para as mulheres aqui, como que as pessoas reagiriam se você virasse para elas e dissesse: não, eu estou grávida? Quem que é o pai da criança? O Espírito Santo. O povo ia tirar sarro da sua cara: o Espírito Santo. Você só pode estar de brincadeira. Mas segundo o costume judaico, não era só motivo de sarro, era motivo de execução, a pena de morte. Êxodo capítulo 20 fala que qualquer um que fosse pego em adultério deveria ser levado para fora do arraial e apedrejado até a morte. E não só Maria, mas José também, por ser cúmplice, por corroborar com esse ato infracional, mas sem medir as consequências. Eu imagino, assim como o Vitor estava falando, a gente tem que imaginar como que as coisas se desenrolam. Imagina essa mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, erguendo as suas mãos aos céus e dizendo: que se cumpra em mim o teu propósito, eis-me aqui. O Senhor vai fazer através de alguém? Então está aqui. O Senhor vai se mover de alguma forma? Eu estou aqui. Me usa. E mesmo sem entender o que estava acontecendo, mesmo sem medir as consequências, essa mulher se dispõe a ser a resposta, a ser a portadora do maior advento da história da humanidade. O maior advento da história da humanidade não foi quando o homem pisou na lua, foi quando Deus pisou na terra. Max Lucado falou o seguinte: aquele que podia, se é para o Senhor, pode ser mais forte. Glória a Deus, obrigado, seu Sebastião. Max Lucado fala o seguinte: aquele que podia sustentar o universo na palma das suas mãos, abriu mão da sua glória para flutuar no ventre de uma virgem. O profeta Isaías fala que ele podia sustentar o universo com uma das suas mãos. Eu não sei quanto a você, se você está entendendo onde eu quero chegar, mas Deus nos convida em primeiro lugar a gestar o seu mover, a gerar em nós. Quantos de vocês já tiveram expectativa por alguma realização, por algum evento, por alguma atividade na vida? Eu me lembro que quando eu era criança, eu jogava futebol, eu treinava em escolinha de futebol, Fabiano. E eu ficava tão empolgado, sempre que tinha uma competição, sempre que tinha um jogo. Minha mãe está aqui de testemunha, que eu dormia de uniforme, de caneleira e de meião. Minha mãe virava para mim e falava: menino, tira essa caneleira, você vai prender a sua circulação. Eu falava: não, mãe, eu estou empolgado demais. Amanhã vai ser muito legal. Perdoe-me o que eu vou dizer aqui, mas eu me lembro que eu ficava tão emocionado, que eu ia tomar café da manhã, na manhã do jogo, em algumas ocasiões eu até vomitava, de tão ansioso, cheio de expectativa, por aquilo que ia acontecer. Quem aqui é mãe? Levanta a mão para Jesus te ver. Eu me lembro que quando a minha esposa engravidou do primeiro filho, lá para o 4º, 5º mês, ela já sentia meio que um formigamento na barriga, né? Alguns movimentos do feto e tal, e ela pedia para eu colocar a mão sobre a barriga dela. Eu colocava a mão sobre a barriga dela e eu não sentia nada, e ela insistia perguntando: amor, você não está sentindo nada? Eu falei: não estou sentindo nada. Mas não era o fato de eu não sentir que ele não estava lá,
Você poderia me perguntar, você sentia alguma coisa? Não sentia nada. Você podia abraçar? Não podia abraçar. Você podia beijar? Não podia beijar. Mas você podia amar essa criança, mesmo sem sentir, mesmo sem abraçar e beijar. Eu já amava aquela criança. E o que eu quero te dizer, onde eu quero chegar, mesmo sem que nós entendamos, mesmo sem que nós saibamos ou consigamos perceber, embora nós não discernamos as coisas da maneira devida, o nosso futuro, o novo de Deus, ele já está dentro de nós também. Ele já plantou dentro de nós. A palavra de Deus, aplauda o Senhor. A palavra de Deus fala no Salmo 14, que o Senhor plantou a eternidade dentro do coração do homem, plantou os desígnios dele dentro do nosso coração. E às vezes a gente fica esperando ver alguma coisa, às vezes a gente fica esperando a pena do anjo cair, mas a palavra de Deus diz, bem-aventurado os que não viram e creram. Por quê? Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. A palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção dos fatos que se esperam. Talvez eu já tenha falado isso aqui, eu não tenho problema de falar de novo. Fui pregar numa conferência lá no Piauí esse ano. E aí a gente foi almoçar, pessoal bastante generoso foi nos levar para almoçar numa churrascaria. E eu não estava sozinho, tinha um outro pregador. E aí eu estava no banco de trás do carro, junto a esse outro pregador. Eu nunca tinha visto o cara na minha vida. E aí, eu calado, hoje graças a Deus a gente tem uma válvula de escape que é o celular, né? Então às vezes você não tem assunto, mas você pega o celular. Aí fica de boa. E aí quando é fé do nada, o cara virou para mim e falou, mano, eu tive um sonho, eu acredito que esse sonho tem a ver com você. Eu falei, comigo? Ele falou, é com você. E aí eu fiquei pensando, falei, rapaz, mas esse cara nunca me viu na vida. Aí ele começou a contar, ele falou, mano, eu sonhei que tinha uma galera surfando uma onda. E eles ficavam disputando para ver quem ia chegar no pico da onda primeiro. E enquanto eles disputavam, concorriam uns com os outros, eu pedi para o Senhor me leva para o pico da onda para eu saber quem está no pico da onda. E quando o Senhor o levou até o alto, ele viu que aquela onda começava a quebrar, começava a desfazer. Só que quando ele foi levado para o alto, além de ver que a onda quebrava e estava se desfazendo, ele viu que uma outra galera estava aparentemente fazendo nada. Só que o aparentemente fazendo nada era o seguinte, eles estavam aguardando a formação de uma outra onda. Eles estavam aguardando a formação de um novo de Deus. E ele fala que quando essa onda começou a se formar, ela se tornou maior do que a primeira. Só que dessa vez eles já não contendiam uns com os outros. Todos eles surfavam de igual modo. E ele falou, Deus manda te dizer, você vai surfar uma outra onda. E eu quero te dizer da parte de Deus, nós vamos surfar uma nova onda em Deus. Nós vamos viver o mover da parte de Deus. Nós não saímos para nos precipitar ou fracassar. Eu acredito que nós vivemos um momento chave da história. E aprove a Deus nos colocar nesse momento específico para que nós participássemos do que Deus está fazendo. Eu creio nisso. Às vezes as pessoas não vão entender, mas dentro de você tem algo formigando. Dentro de você tem algo mexendo, que não é fome. Às vezes você não sabe, às vezes parece muito subjetivo, não é verdade? Você fala, rapaz, tem um fogo cerrado no meu peito, mas é muito subjetivo. Eu não sei te dizer o que é de maneira propriamente dita, mas tem algo lá. Eu percebo. E à medida que você vai dando os passos em correspondência a isso que Deus tinha impelido a fazer, os seus olhos meio que vão se descortinando, eles vão se abrindo. Mas o segundo ponto é o seguinte, nós precisamos aprender a proteger o novo de Deus. A palavra de Deus fala que em um determinado momento,
Herodes liberou um decreto onde todo recém-nascido deveria morrer. Todo recém-nascido deveria morrer. E aí o Espírito de Deus, por meio de um anjo, fala com José, e o que José faz? Ele leva Jesus para o deserto. Ele foge para que ele não seja morto. Ele faz isso para proteger aquilo. E eu vou contar um exemplo que nesse primeiro instante pode ser que não faça tanto sentido, mas nós vamos chegar lá. Conta-se que 3 homens que tinham a profissão de ser pedreiro, eles estavam construindo algo. E aí perguntaram para um o seguinte: o que você está fazendo? Ele falou: eu estou trabalhando para obter recursos e manter minha casa. Legal. Certamente essa é uma das perspectivas a se observar, verdade ou não? Mas perguntar para o segundo: o que você está fazendo? Ele respondeu: eu estou construindo uma escola, para que crianças estudem aqui, elas se formem, elas tenham possibilidade de um futuro melhor. Mas o terceiro, ele diz o seguinte: o que você está fazendo? Fala: eu estou realizando sonhos. As pessoas não estão vendo o que está acontecendo, mas eu já vejo a concretização de cada uma dessas sementes que aqui estão. Eu me lembro que o Senhor falou algo no meu coração. A palavra de Deus fala em Atos capítulo 26, que o apóstolo Paulo, ele apela para ir para César, para se defender das suas acusações. E aí então, em primeiro lugar, ele é posto diante de Herodes Agripa. Perdão, em primeiro lugar ele é posto diante de Festo. E aí ele começa a relatar a experiência que ele teve no capítulo 9 de Atos. Falou: eu estava a caminho de Damasco, veio uma luz de fronte, eu caí como que por terra, eu ouvi uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí então repliquei: quem és tu? Eu sou o Senhor a quem você tem perseguido, então entra pelas portas da cidade, parará, parará, parará. Ele fala isso para Festo. E aí quando é fé, Agripa vira para ele e fala: Paulo, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. E parafraseando, ele responde mais ou menos assim: pode ser que as muitas letras, a minha experiência não faça sentido para você. Pode ser que o que eu estou te falando não faça sentido para você. Eu acabei de dizer, Deus fala de maneira personificada. Às vezes existem coisas que as pessoas não conseguem ver como você. E Paulo prossegue dizendo: mas eu nunca fui e nunca serei desleal à visão celestial. Sabe qual que é o X da questão? Sabe o que Deus falou para mim? Ele falou: Rodrigo, muitas vezes você quer explicar para os outros o que só se pode ver. Você quer explicar o que só se pode ver. Deus fala de maneira personificada. Eu me lembro um dia que o meu cunhado, o Miguel, ele foi lá em casa. Ele virou para mim e falou assim: Rodrigo, eu vou começar a trabalhar na bolsa, na Bovespa. A Jordana já ficou toda empolgada: glória a Deus, Miguel vai ser de Deus. Não sei se você lembra. Eu falei: Miguel, avalia bem, mano. Toma cuidado. É muito dinheiro que você vai pôr. Ele falou: não, mas eu vejo uma porta se abrindo, então eu falei: eu vou ficar calado aqui. Não adiantava explicar, eu precisava ver. Eu precisava perceber. E é por esse motivo que todas as vezes que a gente começa aqui, eu sempre faço a mesma oração. Vamos orar para quê? Para que o Senhor nos dê olhos para ver, para que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, para que o Senhor nos dê um coração para perceber, para que nos dê um coração sensível para ouvir sua voz, para nós fazermos a sua vontade. Nós não estamos aqui correndo atrás dos nossos próprios interesses, nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Nós estamos aqui para dizer: Senhor, que se cumpra em nós o teu propósito, que se faça em mim a tua vontade.
Eu gosto de um pastor americano, o nome dele é Irving McManus, e ele fala o seguinte, ele fala assim: o passado será o seu futuro, até que você tenha disposição de construir um futuro novo. Ele fala assim: a mudança acontece por meio de pessoas que ousam trazer para a realidade natural o que os seus olhos espirituais estão vendo. Deus está nos convidando a trazer para o natural o que os nossos olhos espirituais já estão vendo. Muitas vezes a gente só fica naquela aspiração: ah, se fosse bom. Pois é, o passado vai ser seu futuro, até que você tenha coragem de criar um futuro novo. Mas em terceiro lugar, o que nós observamos aqui? Nós observamos que eles estavam começando, ou comemorando, melhor dizendo, uma festividade em Jerusalém. E quando é fé, chegou a hora de José, Maria e Jesus irem embora. Só que aí o que acontece? Eles estão no caminho e eles percebem que Jesus ficou para trás. E a história conta que a distância que eles já haviam percorrido era tão grande que eles demoraram 3 dias para achar Jesus. 3 dias para achar Jesus. Eu sei que eu e você temos uma medida da parte de Deus, mas existem momentos que o Senhor nos exige um novo começo. Deixa eu contar algo para você. Eu percebia Deus falando algo no meu coração. Desde o início da minha trajetória cristã, eu sempre fui uma pessoa muito intensa em Deus. Eu sempre procurei ouvir a voz de Deus. E eu não estou falando isso para me vangloriar, mas eu sempre tive a preocupação de fazer a vontade de Deus. Eu só tenho uma vida, uma chance, e daqui a algum tempo essa chance vai ter passado, e eu não vou me dar o luxo de fazer o que Deus nunca me chamou para fazer. Minha mãe está aqui como testemunha. Eu me lembro que falava: ó, vai para o exército, vai trabalhar lá com seu tio que é da aeronáutica em Brasília, vai trabalhar como assessor de algum político. Sempre eu tive portas abertas, e eu me lembro que eu virava para ela e falava: mãe, mas nada disso me atrai, nada disso me chama atenção, eu quero ser pastor. E não fazia sentido nenhum para os outros. E aí eu me lembro que eu entrava no meu quarto, ficava horas a fio orando, horas a fio lendo a escritura. Eu ia para o monte e invernava no monte orando. Em algumas ocasiões a gente levava banho de chuva. Eu ainda muito imaturo ficava pensando: está caindo uma chuva aqui, só pode ser um teste. Deus quer saber se eu estou disposto a fazer a vontade dele. Eu vou ficar aqui, não vou ser reprovado nesse teste não. E às vezes voltava resfriado, porque tomava banho de chuva. Mas eu pensava: se for um teste, eu vou ser aprovado. E aí eu me lembro que aconteceu um episódio específico da minha vida. Um episódio onde muita vida de Deus foi liberada, muitos milagres aconteceram. E aí eu olhei para mim e falei: Senhor, mas tipo assim, com aquela mentalidade natural: Senhor, eu não orei, não jejuei, não fiz por merecer fluir dessa maneira. E aí o Senhor virou para mim e falou o seguinte: Rodrigo, não é por aquilo que você fez hoje, é por toda uma semeadura que você lançou em mim. Falou: hoje você está vivendo o resultado das águas que você cavou há anos atrás, das fontes que você se dispôs a pegar, e você falou: eu não vou pegar o que está de imediato e superficial, eu quero águas profundas, eu quero águas que dão a nado. Ele falou: e hoje que você está vivendo é resultado dessas águas que você encontrou, e você pode até mesmo atestar que essas águas foram profundas, e não serviram só para você, serviram para um povo inteiro. A gente bebeu disso durante muito tempo, e depois de ter ouvido isso de Deus, eu fiquei pensando o seguinte: Jesus, mas e se essas águas acabarem? E o Senhor falava: elas nunca precisam acabar, essas águas nunca precisam cessar, basta que você continue a buscar, sempre vai ter água. E assim nós fizemos. Mas tem um dia que eu percebi o Senhor virando uma chave, falou: é hora de você buscar com mais intensidade, é hora de você se conectar às pessoas. E muitas vezes quando a gente fala de buscar, a gente acha que é só orar,
e é só ler. Mas muitas vezes Deus usa conexões. Deus usa pessoas que por um simples contato muda a configuração de sua vida inteira. Existem pessoas que você encontra e elas mudam o curso da sua vida. E aí eu me lembro que em 2016, de modo específico, Deus me apresentou algumas pessoas. Deus me conectou a alguns indivíduos. E eu percebi que o Senhor ampliou, o Senhor dilatou, Ele abriu portas para que nós pudéssemos beber com intensidade ainda maior, para que nós pudéssemos desfrutar. Deixa eu dizer algo para você. Às vezes esse é o tempo de nós buscarmos por uma medida ainda maior em Deus. Eu acredito que nós vivemos esse momento ímpar, mas eu sinto da parte de Deus que é hora de nós não buscarmos simplesmente para nós, é hora de nós buscarmos, de nós provisionarmos algo para tudo aquilo que virá, para toda essa leva de pessoas que está vindo, por todo esse mover que nós temos clamado, por tudo isso que nós temos visto, seja na sua família, na sua escola, no seu trabalho. Deus quer nos dar muito mais, Deus quer fazer muito mais. E eu quero chamar o pessoal da adoração aqui. Existem momentos da nossa vida que às vezes parece que a gente se perdeu, não é verdade? Parece que a gente está deslocado. Mas quem já usou um GPS aqui na vida? O que acontece? Às vezes você até errou a rota, mas o GPS está falando para você, recalculando, recalculando, recalculando. Pode ser que às vezes se torne mais distante, mas o propósito que Deus plantou no seu coração não vai deixar de se cumprir. Ele vai continuar dizendo para você, recalculando, recalculando. Você vai sempre ouvir uma voz dizendo para você, esse é o caminho, ande por ele. Mas por fim, e não menos importante, a palavra de Deus fala de um último episódio de Maria com Jesus. Em João capítulo 2, no casamento em Caná da Galileia. A palavra de Deus fala que eles estão lá numa festa de casamento, onde começa o ministério de Jesus. Jesus foi convidado para uma festa, e quando é fé acaba o vinho. E aí ela vira para Jesus e fala, faz alguma coisa, acabou o vinho, faz alguma coisa. E aí então, Jesus vira para ela, que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. E aí o que ela responde para Jesus? Ela não se sente afrontada ou ofendida. Ela prossegue dizendo, fazei tudo que ele vos ordenar fazer. Em outras palavras, o que Maria estava fazendo? Ela estava entregando o controle da vida. Ela estava entregando o controle da situação. Sabe o que o Senhor nos convida a fazer? Em primeiro lugar, às vezes a gente nem entende como Deus está se movendo, mas a gente acredita que existe algo sendo gerado dentro de nós. Um dos testificários disso é o impelimento do Espírito nos levando a buscar por águas mais fundas. Mas às vezes você não sabe nem como fazer. E aí é que chega esse momento e ele fala, perca o controle, entregue os pontos, entregue o seu caminho. A palavra de Deus fala que num dado momento da escritura, Jesus vem andando sobre as águas e os discípulos ficam aterrorizados, porque eles acham que é um fantasma. Eles acham que eles estão tendo um devaneio, que eles estão tendo um surto. E aí, Jesus diz a eles, não temam, sou eu. E aí o que Pedro diz para Jesus? Senhor, se é o Senhor mesmo, manda ter contigo. E Jesus fala para Pedro, Pedro, vem. Pedro, vem. Eu não sei se você já observou, mas no enunciado dessa porção está dizendo, Pedro anda sobre as águas. Mas a verdade é que Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre uma palavra de Jesus. Deus está falando para você nessa noite, vem. Deus está te chamando, vem. Mesmo sem saber,
mesmo sem entender, mesmo sem ter todo o projeto, ele fala: vem, sou eu, não tema, eu sou contigo. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Se as muitas águas te submergirem, você não vai se afogar. Eu estendo a minha destra de poder e digo: não temas, porque eu te ajudo, não te assombres, porque eu te sustento. O Senhor está nos convidando para águas mais fundas. O Senhor está nos chamando para participar. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele estende a destra para que nós sejamos seus cooperadores. Irmãos, eu falo a vocês da parte de Deus. Eu acredito que nós estamos diante do maior mover que a história já viu. Nós estamos diante da maior colheita de almas que a história já viu. Existe uma palavra. Quando William Seymour conclui e encerra o período da visitação em Azusa, o Espírito Santo vira para ele: não precisa ficar preocupado, daqui 100 anos eu vou voltar. E quando eu voltar, a colheita não vai ser de 100 mil, mas vai ser de 1 bilhão de almas. Nós estamos há 113 anos nessa palavra, e eu acredito em uma colheita de bilhões de almas. Eu acredito em salvação de almas. Eu acredito em milagres em massa. Eu acredito e eu vejo empresas inteiras se dobrando aos pés do Senhor Jesus. Eu vejo o Espírito de Deus transportando riquezas para que se torne viável a realização de certos projetos. Eu vejo salas de aula, feche os seus olhos, sendo tomadas pela presença do Espírito Santo. Eu vejo a sua casa, eu vejo o seu bairro, eu vejo essa igreja, eu vejo, enquanto nós estamos aqui, cada apartamento desse hotel sendo tomado pela glória de Deus, sendo tomado pela presença de Deus. Eu não sei se você sabe, a palavra conversão significa mudança de governo, mudança de controle. O Senhor, Ele está pedindo para você: tira a mão do volante, me entrega o controle da sua vida, me entrega o controle da sua casa, me entrega o controle do seu casamento. A palavra de Deus diz no livro do profeta Ezequiel que ele foi chamado para dentro de um rio. Em primeiro lugar, as águas davam no tornozelo, as águas passaram para os joelhos, para os lombos, para os ombros, mas existiam águas que davam a nado, e ele já não tinha o controle da situação. Deus vai tomar o controle das nossas vidas, Deus vai tomar o controle dessa igreja. Se coloque de pé. Se você ora em outras línguas, ore em outras línguas. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. O Espírito de Deus está fazendo algo aqui. Não era para que eu estivesse aqui nessa noite, não tem nada a ver comigo. Hoje à tarde eu tive que ir para o pronto-socorro, que eu estava passando mal. Mas eu sentia no meu espírito que o Senhor queria virar uma chave no nosso meio. Eu queria te contar algo. Um amigo meu conta a seguinte história. Ele fala que ele estava caminhando na orla de uma praia. Não para os instrumentos, por favor, não pare. Ele caminhava na orla da praia, e enquanto ele caminhava, num determinado momento, ele viu um homem muito forte se afogando. E aí o salva-vidas estava só olhando o homem se afogar. E aí ele virou para o salva-vidas e perguntou: você não vai fazer nada? Você não vai ajudar aquele homem? O salva-vidas respondeu assim: você não viu o tamanho daquele homem? Você não viu o tanto que ele é mais forte, que ele é maior do que eu? Se eu for lá para ajudar, ele vai me matar e se matar. Falei: então o que você vai fazer?
local, ele está cansando, ele está perdendo as forças. Quando ele perder as forças, eu vou lá e o tiro d'água. Eu acredito que o Senhor está esperando que nós percamos as nossas forças. Eu acredito que o Senhor está esperando que nós percamos o controle, para que Ele nos abrace e nos leve